E louvamos a Deus por isso. Hoje acordei com um canto, passei a noite na presença de Deus. E o Senhor colocou aquele louvor aí. Eu tenho um Deus, quando Ele fala, ninguém mais fala. E eu não estava a entender por quê. Porque eu cantava sem vontade de cantar. Tá vendo? Quando o Espírito de Deus está a falar contigo, às vezes o Espírito Santo canta. Sabiam disso? Canta às vezes. Se acorda sem vontade, mas há sabe, Ele coloca dentro do nosso coração um canto e você começa a cantar. E nisso você sente uma direção. Amém? Eu não sei para quem vai esta palavra, mas nós temos um Deus que quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Às vezes você vai estar diante dos vendavais da vida, coisas que vão sacudir o seu entendimento. Mas se Deus está comigo, por que é que eu estou a passar por isso? Existem coisas que são necessárias. Esta é uma mensagem que Deus está a dar diretamente para alguém. Existem caminhos que nós vamos passar, duros, mas são necessários. Porque entenda, Deus tem lições muito duras para nos passar, mas às vezes é necessário que a gente passe por isso, porque a visão de Deus não é te humilhar, não é te castigar. Você não cometeu pecado, sabe aquelas tribulações, quando nós estamos a passar por aperto, acabamos pensando que estamos ou em pecado ou algo parecido. Mesmo nós pastores também já passamos por isso. Há um tipo de aperto que te faz pensar que você pecou contra alguém. Você começa a vasculhar pecados, deixa voltar na lista dos pecados do passado. E né? Mas às vezes não é pecado, não tem pecado na sua vida. Trata-se de uma formação. É uma formação. Deus está simplesmente a te formar. Deus não quer que você seja dependente da circunstância. Deus não quer que você seja dependente de homem nenhum. Ele quer te forjar, quer te preparar. Deus não quer que você continue sendo menino. Por isso, essa mensagem vai para alguém. Deus está simplesmente a te preparar. E prepare-se, porque tem um próximo nível. Tem um próximo nível, tem um próximo estágio. Tem a outra banda. E os teus olhos verão isso. Porque o Deus que você tem, quando Ele fala, ninguém mais fala. Esse é o Deus que nós servimos. Hoje vou falar sobre um assunto polêmico. Assunto esse que faz com que pastores sejam conotados como bandidos, ladrões. E a sociedade hoje fala de pessoas que foram chamados ao santo ministério como se fosse de qualquer uma outra pessoa. É um assunto que pesa quando nós começamos a falar na igreja, porque o coração das pessoas está muito mais inclinado para o lado material. Era suposto se inclinarem mais para as coisas espirituais, mas estão mais para o lado material. É um assunto que mexe com líderes. Estou a falar de doações, vou falar sobre dízimo, vou falar sobre oferta. Alguns começaram a coçar a cabeça. Há quem diz que com o advento da vinda de Jesus, Jesus aboliu isso. Outros vão pegar algumas palavras do original que é para reverter esta verdade. Alguns frustrados que saíram da igreja criam canais nas redes sociais e vão trazer um ensino totalmente deturpado. Por isso é que eu disse, tens de ter paciência sobre as voltas que eu vou dar para te ensinar. Amém? Se os teus olhos não se abrirem, se o teu entendimento não se abrir, se as escrituras não se abrir para você, este será um assunto fechado. Mas se os teus olhos se abrir, seu entendimento se abrir, as escrituras se abrir, você vai praticar isso
com a maior normalidade possível. Nós dizimamos por obediência a Deus e amamos fazer isso. Aleluia. Ok. Então, abra sua Bíblia no livro de Gênesis 14. Vamos para o versículo 18 até o 20. Depois vamos para Hebreus. Eu vejo Lau. Oh, seja bem-vindo, Lau. Vamos aplaudir pela vida do Lau. Eu sei que você não lhe conhece, mas aplaude só. Olha, o Lau é filho de casa, mora em Portugal e está cá em Angola porque perdeu a mãe a semana passada. Amém? E nós, na qualidade de família espiritual do Lau, partilhamos esses momentos de dor com ele. Sentimos muito, Lau. Mas este é o destino de todo terráqueo, todo ser humano. Vivemos e depois partimos. Por isso, você precisa valorizar aqueles que estão ao seu lado. Amém? Valorize o teu filho. Filho, valorize o teu pai. Mulher, valoriza o teu marido. Marido, valoriza a tua mulher. Amém? Que Deus te abençoe, Lau. Sentimos muito, mas te amamos e estamos contigo. Amém? Ok, agora sim, estamos em condições de começarmos com o nosso estudo. Versículo 18 de Gênesis 14. Diz assim: então Melquisedeque, o que eu disse? Mais uma vez, Melquisedeque. Os nomes que eu pedir que você repita é porque tem mensagem nesse nome. Amém? Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Diga pão e vinho. Mais uma vez, pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: diga Abraão. Mais uma vez, Abraão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão entregou o dízimo de tudo. Diga dízimo de tudo. Aqui está. Então Abraão fez o quê? Vamos pregar juntos. Entregou? E a pergunta é: entregou a quem? Quem? A Melquisedeque. Vamos saltar para Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Mais uma vez. A fé. E a prova daquilo que não podemos ver. Isso é fé. Pai, teu nome seja glorificado por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Dê-me unção para ensinar, pregar e fazer milagres. Marca o dia de hoje como um dia de abertura dos olhos, abertura da mente e abertura das escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Graças a Deus. Bom. Vamos cooperar juntos. Amém? Não é possível falarmos sobre um tema tão complexo como este sem fazermos, pelo menos, ou darmos alguns passos importantes. Peço a sua redobrada atenção. Amém? Antes de nós iniciarmos este estudo pormenorizado sobre o tema exposto, seria proveitoso consultarmos
os princípios utilizados para interpretar as Escrituras. Preste atenção no que eu estou a dizer. Porque você só não consegue se dedicar ou praticar essas coisas porque as Escrituras ainda estão fechadas para você. Aleluia. Pois é por meio da descoberta e do uso destes princípios que nós encontramos a verdade. Ou seja, a verdade só é verdade quando está fundamentado em alguma coisa. E as Escrituras Sagradas é o nosso manual de regra e fé. Tudo o que nós fizemos está fundamentado nas Escrituras Sagradas. Quem está comigo, diga aleluia. No livro de Provérbios, capítulo 25, versículo de número 2, ele diz: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Aí diz, a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Tentar desvendá-los é a glória dos majestosos. Agora, eu trago um comentário, porque não é possível você entender o Velho Testamento se não entender o Novo. Ao mesmo tempo que não é possível entender o Novo sem entender o Velho. Então, sobre esta relação entre o Antigo e o Novo, eu trago um comentário bastante apropriado. Escute, não se distraia. Amém. Para você entender o que eu quero falar. Porque eu preciso abrir o teu entendimento. E qual é o comentário, pastor? O Novo Testamento está contido no Antigo. Repito, o Novo Testamento está contido aonde? No Antigo. O Antigo Testamento é explicado no Novo Testamento. O Novo está escondido no Antigo. O Antigo é revelado no Novo. Quem está comigo, diga aleluia. O Novo está implícito no Antigo. E o Antigo é esclarecido pelo Novo. Quando eu digo implícito, é algo que foi escrito, não de maneira clara, mas se entende nas entrelinhas. Assim, como o Novo Testamento não estava escrito na altura, os discípulos com muita frequência consultavam o Antigo, porque o Novo estava implícito, escondido nas entrelinhas do Antigo Testamento. Quem está comigo, diga glória a Deus. Jesus concede 3 aberturas para a compreensão do Antigo Testamento. E vamos começar, gostaria que lançassem Lucas, capítulo 24, versículo 26 ao versículo 25. Nesta passagem do Evangelho de Lucas, nós encontramos 2 discípulos caminhando na estrada de Emaús. E, com grande tristeza de coração, eles partilhavam o que havia recentemente acontecido, que é a morte e o sofrimento e a morte de Jesus Cristo, que era o Senhor. E esses discípulos relatavam sobre vários acontecimentos. E um deles, que lhes deixou ainda muito mais confuso, é que algumas mulheres ouviram que o Mestre ressuscitou. Enquanto discutiam ao longo do trajeto, aconteceu que apareceu alguém. E esta pessoa que aparece, já no 3º dia da morte de Jesus, era o próprio Senhor Jesus ressurreto. Jesus estava a andar com eles e eles não se aperceberam que era Jesus. E Jesus lhes perguntou: vocês estavam a conversar sobre o quê? E eles olharam para Jesus: você é o único desatento aqui.
Vocês não sabem do que aconteceu? Jesus, o santo, ele, o profeta, chamaram de profeta, o profeta, sofreu, morreu, e também ouvimos que algumas mulheres disseram que ele ressuscitou. Jesus olhou para eles, porque eles não deram conta. Fala-se que da estrada de Maús até Jerusalém, aonde eles iam, eram aproximadamente 11 quilômetros. Pensa comigo. Não sei calcular quantas horas que eles estavam a andar a pé. Quantas horas eles estavam com Jesus e não se aperceberam que aquele era quem? Que era Jesus. Então, Jesus ficou meio que indignado. É que eles não conheceram Jesus. E lhes repreendeu. Porque o seu discernimento espiritual estava muito lento. Diga lento. E é a mesma coisa que acontece conosco. Nós temos discernimento espiritual lento para perceber o que está escrito. Mas eu encontro aqui nesta passagem bíblica duas coisas que fazem com que o nosso discernimento espiritual seja lento. Primeiro, quando eles começam a falar de Jesus, não lhe trataram de Messias, lhe trataram de profeta. Não ouviste que o profeta morreu? Profeta. Primeiro erro. Segundo, eles dizem que houve um ensino de que ele ressuscitaria. Automaticamente eles estavam a dizer que o plano da ressurreição estragou. Lhe viam como profeta e entraram em choque sobre o plano da ressurreição. Então, via-se claramente que esses dois discípulos tinham alguma dúvida. E essa dúvida foi gerada a partir do que eles entendiam sobre Jesus. A visão que eles tinham de Jesus. Não o viam como Messias. Porque se lhe vissem como Messias, perceberiam logo que existem promessas no Velho Testamento de que ele havia de ressuscitar. É por isso que Jesus perguntou uma vez: quem dizem os homens que eu sou? Outros diziam: profeta. Um profeta qualquer. E a visão deste discípulo sobre Jesus e sobre a sua missão condicionou o seu discernimento. Quem está comigo, diga amém. E à medida que prosseguiam caminhando, Jesus, ele expôs as escrituras começando de Moisés. E depois foi até aos profetas. Por que Jesus começou de Moisés? Moisés, e nós vamos falar sobre tipologia aqui, tipologia bíblica. Moisés tipifica a lei. E foi até os profetas. Essas duas colunas, a lei e os profetas, falaram no Velho Testamento sobre Jesus. E um deles que falou claramente sobre Jesus, Isaías 57, é o profeta Isaías, considerado o profeta maior. Falou sobre as dores do Messias, sobre o que ele havia de passar. Quando Jesus terminou de falar com eles, três coisas aconteceram. Primeiro, Jesus, ele expôs as escrituras. Segundo, ele explicou as escrituras. Terceiro, ele interpretou as escrituras. Quando Jesus fez isso, três coisas aconteceram com aqueles discípulos. Antes de Jesus fazer isso, eles estavam cegos, não estavam a ver. Segundo, eles eram ignorantes, não tinham entendimento. Terceiro, as escrituras estavam fechadas para eles. Olhe para mim. Tem gente carregando Bíblia e não entende nada do que está escrito na Bíblia. Ele está carregando um livro, mas as escrituras não se iluminou ainda, não se abriu para eles. É por esta razão que nós temos pessoas que, quando trazemos um assunto que é puramente bíblico, eles estão a duvidar sobre o que você está falando. Quando você fala de dízimo, quando você fala de oferta, quando você fala de libertação, quando você fala de cura, de milagre, o coração está fechado. Por quê?
porque eles ainda não experimentaram estas 3 exposições de Cristo que faz com que 3 coisas aconteçam na sua vida. A primeira coisa que aconteceu naqueles discípulos é que seus olhos foram abertos. Versículo 31 do mesmo livro. Veja, coloca o versículo 31 do capítulo 24. Ele diz: neste mesmo instante se abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos seus olhos. Lembram do apóstolo Paulo? Por que o apóstolo Paulo perseguiu os cristãos? Porque o que ele consumia como conhecimento religioso trouxe escama nos seus olhos. Você sabe por que o muçulmano chega a colocar bomba no seu próprio corpo, a ponto de se explodir? É o que ele ouve. Doutrinação. E esse conhecimento ofusca os olhos dele. O apóstolo Paulo, ele era judeu. E por causa de defender a sua religião, matou, assassinou. Tinha escama nos olhos. Quando é que o apóstolo Paulo começa a enxergar a verdade? Quando ele se cruza com Jesus, Ananias recebe uma orientação do próprio Jesus e ora por ele. E a Bíblia fala que no instante em que Ananias orava para o apóstolo Paulo, escamas caíram de quê? Dos olhos. Nós temos muita gente assim no meio da igreja, cego. Cego diante de toda a verdade bíblica exposta. Você pode explicar, você pode ensinar, mas o cego não está a ver. Por quê? É o que você coloca nos seus olhos. É por isso eu digo, igreja, tem cuidado com os profetas do TikTok, onde vocês vão pedir socorro. Porque uma boa parte daqueles são macumbeiros. Tem cuidado com o que você ouve no YouTube sobre Deus, sobre o pastor, sobre ensinamentos puramente bíblicos. Está a cegar você. Aleluia. Quando Jesus expôs, explicou e interpretou as escrituras, o que aconteceu? Primeiro, os olhos dele se abriram. O diabo, quando quer dominar ou te manter cativo, ele vai trazer um conhecimento que contrapõe a verdade de Deus. E isso, na verdade, te torna cego. É por isso Jesus, quando chamou a atenção aos doutores da lei, lhes chamou de guias cegos. Disse líderes cegos. Porque o que eles consumiam da lei, sem a possibilidade de enxergar a graça implícita no Velho Testamento, começou a lhes tornar cego. E nós temos muita gente que não vê na igreja. E é por isso que está a te bungular, você não está vendo quem está a te bungular. E quem está a te bungular, às vezes está próximo de você. Dorme contigo, come contigo, anda contigo. Quando você vai dormir, estão a te saltar no peito à noite. Quando você acorda, dor de peito. Você não está a enxergar quem é. Você devia mais colocar a Bíblia nos olhos do que Facebook nos olhos. Você devia colocar mais Bíblia nos olhos do que livro de pornografia nos olhos. Você devia colocar mais livro nos olhos, ou seja, Bíblia nos olhos, do que um livro qualquer jornal de Angola. Porque essas coisas cegam. A Bíblia é luz. E quando você coloca nos seus olhos, ela desperta os seus olhos espirituais. Quem está comigo, diga glória a Deus. Versículo 32. A segunda coisa aconteceu. E diz assim: e questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando explicava as escrituras? O que aconteceu? As escrituras se abriram. Primeiro, os olhos se abriram. Segundo, as escrituras se abriram. Lembra quando Jesus olhou para os mestres da lei e disse assim: vocês erram por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Do que Jesus está falando? Atenção, ele não está a falar de um conhecimento da dimensão do Logos, do que simplesmente está escrito. Está a falar de um conhecimento espiritual. Jesus, quando se referiu às escrituras, ele disse que as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Ele está dizendo, não é simplesmente escrita. Essa palavra que você está carregando nessa Bíblia é espírito e tem vida. Aleluia. E ele olhou para eles e disse: vocês estão a errar, porque
porque vocês não conhecem a Escritura nem o poder de... E nós temos muitos crentes aqui assim. Não conhece a Escritura. O que você está carregando, você não conhece. Jesus está a falar sobre a vida e o Espírito por detrás da letra. Não se abriu ainda sobre você. É por isso que você não consegue ler Bíblia. É por isso que quando você lê Bíblia tem dor de cabeça. É porque ainda não se abriu. Pastor, eu quando leio não entendo. Ainda não se abriu. Terceira coisa. Quando Jesus expôs, explicou e interpretou as Escrituras, aconteceu a terceira coisa. Qual é, pastor? Seu entendimento se abriu. Versículo 46. Diz assim. 46, versículo. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Neste ponto, eles entenderam o que Jesus havia explicado desde Moisés até os profetas. Estamos juntos. Você lembra que Jesus estava no monte? Quem apareceu? Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Esses aqui é que representam o conhecimento que Deus havia escondido neles sobre o Filho de Deus. Você sabia que há crentes que não entendem nada sobre salvação? Olhe para mim, tem crente que ainda não entendeu sobre salvação. Você entende bem, e muito bem, o caminho de sair da sua casa para a igreja, mas sobre salvação você não entende. Uma vez minha esposa estava em Portugal, essa última vez que ela viajou, e eu estava na cama, prestes a dormir. De repente entrei no TikTok. E no TikTok tinha um jovem, nem vou falar o nome aqui para não fazer publicidade, porque não é referência, não recomendo nenhum cristão a seguir esse jovem. Ele é muito disparatado. Está sempre a ofender, Ofende. Ele, tem dois modos. Se liga o botão vermelho, começa a disparatar todo mundo. Até pai dele, mãe dele. Se liga o botão verde, começa a falar da palavra de Deus. Naquele dia ligou o botão verde. E na descrição estava escrito assim: vamos falar sobre salvação? Algo assim. E eu disse, curioso, um disparatado falar sobre Deus. Bom, e comecei assim a prestar atenção. E ele disse, essa live é só para cristão. Quem não é cristão, rua. E tinha cerca de 100 e tal pessoas. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu fiquei triste. Não com ele que disparata, mas com os cristãos. Há um nível de ignorância muito grande no nosso meio. Repito, tem muitos cristãos ignorantes que não entendem sobre salvação. E ele fez até uma questão básica. Explica se frequentar, fazer parte de uma igreja significa que você está salvo. Bom, essa resposta, um estudante básico da escola bíblica dominical responde. Amados, eu vi pessoas entravam e começavam a distorcer a verdade de um jeito, ir ao cristão, a falarem à toa. Eu disse, Jesus, esse número todo de cristão, nenhum consegue dar uma resposta como deve ser. Porque, veja, na live dele, ele disparata muito. E era um bom momento para aproveitar e pregar a palavra. Eu vi assim nessa perspectiva. Nenhum cristão, e eu entendi que nas nossas igrejas estamos com um problema grave, Armando. É o problema de entendimento. Mas também o que se pode dizer de um cristão que fuga na igreja na terça-feira, fuga na igreja na quinta-feira, fuga na igreja na sexta-feira, homens fugam na igreja nos cultos de quarta-feira, você é adolescente, fuga na igreja nos cultos de sábado, jovem, você é jovem, fuga nos cultos de jovens. O que se pode esperar de você? O que se pode esperar de você quando for confrontado com a sua fé? Quando te perguntarem sobre a sua fé? Quando perguntarem o que você entende sobre salvação? Há quem entende que salvação é vir na igreja. Para ela assim tá bom, vou ir no domingo. Canta uns louvor, bate palma, acabou. É só. Você está na condição desses discípulos. Porque você precisa que Jesus exponha, explica e depois interpreta a Bíblia para que os teus olhos se abram
as escrituras se abram e o teu entendimento se... O que é que faz com que um cristão venha à igreja? É porque ele entendeu sobre o que é salvação. Ele entendeu o que Jesus fez por ele. Ele entendeu o que significou a morte de Jesus naquela cruz e a sua ressurreição. Esses discípulos não estavam a entender. Até que Jesus aplica esses 3 elementos e a Bíblia fala que o seu entendimento se abriu. Quando Jesus dá o último checkmate, o seu entendimento se... Você sabe por que tem muita contrariedade quando não devia ter a ver no nosso meio? É porque você tem muitas fontes para investigar. Você tem muitas fontes para investigar. Você vai no YouTube, tem pessoas, os chamados desigrejados. Sabe quem são os desigrejados? Isso é uma nova seita. Desigrejados são aqueles que frequentaram uma igreja e por alguma decepção decidiram não ir mais na igreja. São os desigrejados associados a alguma religião, não vou falar o nome, que criaram aquela teoria de que igreja é o meu coração. Já ouviram isso? Eu não preciso ir aonde? Na igreja, porque a igreja é o meu. Como é o nome da tua igreja mesmo? Igreja do Coração dos Santos dos Últimos Dias. Deve ter um pastor. Quem é o pastor? Deve ser o fígado. Deve ter instrumentistas, protocolistas, não é? Tem mais que tambor, batuque, teclado. É isso. Ah não, eu sou a igreja de Cristo. Calma, você não é a igreja de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Jesus não vai vir buscar membro. Ele vai vir buscar o quê? O corpo. Essas teorias e outras teorias vêm, na verdade, para contrapor a verdade das Escrituras. E quando você abraça essas teorias, a primeira coisa que acontece é os teus olhos se fecham. Seu entendimento se fecha. As Escrituras se fecham. Agora você se torna num quê? Religioso. Cego. Ele fala bonito. Até prega. Vomita teologia. Mas é cego. Podemos continuar? Agora, o pastor quer falar sobre um tema muito polêmico. Até aqui você entendeu, não é? Agora vamos caminhar para o que interessa. Tudo interessa. A Bíblia fala que Melquisedeque, rei de Salém. Quem é? E esta é a pergunta. Quem é este Melquisedeque? E veja, a Bíblia só fala de Melquisedeque. No Velho Testamento, aí em Gênesis, Melquisedeque só apareceu uma vez. E não se conhece sobre sua genealogia. Não se conhece sobre sua origem. Não se conhece quase que nada de Melquisedeque. E eu quero trazer para vocês um entendimento. Quando você olha para essa figura Melquisedeque, quando você olha para Abraão, para você compreender essas figuras, você precisa entender um pouco sobre tipologia bíblica. Amém? E tipologia bíblica é um método de interpretação bíblica que identifica pessoas ou eventos. Ou seja, deixa eu ver. Imagine a Miriam é uma pessoa, certo? Vem, Miriam. É uma pessoa. Mas se você olhar aqui na Miriam, você vai ver o quê? Prega comigo. Uma sombra, não é verdade? Sim ou não? Essa sombra é de quem? É minha ou é da Miriam? O que faz com que essa sombra exista é a luz que reflete no corpo dela e torna esta sombra Tipologia é basicamente assim. Ela, Miriam, essa sombra, vamos supor que é a tipologia. Ela representa Miriam. Logo, se a sombra existe, é porque o corpo existe. Por isso é que eu disse que é estudo bíblico. Pode ir, filha. Aleluia. Então, Melquisedeque, quem é essa pessoa? Quem é esta figura?
Vamos fazer um paralelo com Hebreus capítulo 7. A Bíblia fala que Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E é a primeira vez que nós vemos alguém, um sacerdote, à luz da Bíblia, que traz estes elementos aqui. Vamos lá, Hebreus capítulo 7, versículo 1. Diz assim: porquanto esse Melquisedeque, estamos aonde? No Velho Testamento. Estamos aonde? Quer dizer que no Velho Testamento, quando o Melquisedeque aparece, a sombra dele estava escondida aonde? No Novo Testamento. Agora, o Novo Testamento nos traz um entendimento mais claro sobre quem é Melquisedeque. Porque se você ler no Velho Testamento Melquisedeque de forma natural, não vais entender. Mas quando vais no Novo Testamento, você entende claramente sobre a figura de quem? De Melquisedeque. Ela aqui diz: portanto, esse Melquisedeque, rei de, sacerdote do Deus, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava depois de haver derrotado os reis, e o abençoou, continua, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Isso está onde? No Velho ou no Novo? Vamos lá, igreja, no Velho ou no Novo? Vê, ele diz: em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de. Em segundo lugar, rei de, que significa lugar. Só para reforçar, Salém é o termo original da onde deriva a palavra Jerusalém. Rei de Jerusalém, que é lugar de, vamos lá, salta, para o qual também, ou seja, sem pai, ele agora está falando da sua origem. Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de dias. No entanto, por ser o quê? Por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Continua. Depois ele diz: considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou os dízimos dos despojos. Atenção. Volta no versículo 3. Ele fala sobre semelhança. Fala de quê? Por ser a semelhança do Filho de Deus. É que nós estamos a falar sobre tipologia bíblica. Melquisedeque, do Velho Testamento, é um tipo de quem? Da figura de Cristo. Por quê? Rei de Jerusalém, sacerdote, são títulos atribuídos a quem? A Jesus Cristo. Agora é interessante que em Hebreus capítulo 14, Gênesis capítulo 14, a Bíblia fala que quando Abraão sai da guerra, ele trouxe o quê? Os despojos, primeiro. Segundo, Melquisedeque trouxe o quê? Pão e pega comigo, pão e vinho. Quem trouxe pão e vinho no Novo Testamento? Pedro? Judas? Paulo? Quem trouxe? Jesus. No livro de 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 28, Pedro explica que Jesus está a servir a Santa Ceia, está a dizer ao pão: este é o meu corpo, que foi dado por vós, e este é o meu sangue. O vinho, ele aponta o vinho como sendo o quê? O sangue. Melquisedeque está a trazer dois elementos importantes que só o Filho de Deus, pela sua exclusiva autoridade sacerdotal e como rei, tinha poder para trazer, para partilhar com os seus discípulos. Agora, há um outro princípio relevante na questão do sacerdócio de Melquisedeque. Ele diz que o maior abençoa o menor. Melquisedeque vem ao encontro de Abraão. Abraão está saindo de uma batalha e Melquisedeque disse a Abraão: quem te deu esta vitória foi o próprio Deus. Bendito seja Deus.
Agora, Abraão está a pegar nos dízimos de tudo e está a fazer o quê? Está a entregar a Melquisedeque. E Melquisedeque, o que fez? Abençoou Abraão. Ali se confirma que o maior abençoou o... Quer dizer que Abraão era menor do que Melquisedeque. Por isso é que quando Jesus esteve presente, ele disse: meus camaradas, não me compliquem a vida. Antes que Abraão existisse, eu já era. Eles não entenderam que Jesus fez até alusão à antiga figura de Melquisedeque, o rei de Salém. Ele já era. Vocês não existiam, vocês são miúdos. Por quê? Porque quando algumas pessoas querem contrapor o dízimo, usam assim a figura da lei, a figura de Moisés. Dizem: Moisés, o dízimo é do tempo da lei e a lei foi abolida. Não. Jesus disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim fazer cumprir a lei. E ainda que você queira usar a figura de Moisés para abolir o dízimo, deixa-lhe dizer que o dízimo é antes da lei. O que Melquisedeque representa como figura de Jesus? Representa a graça. O que Abraão representa? Ele representa a fé. Os cristãos que viriam a crer em Jesus. O que Moisés representa? Moisés representa a lei. Agora, antes de Moisés existir, presta atenção. Antes de Moisés existir, passaram primeiro a existir a graça. Este período de Abraão e Moisés levou 430 anos. Então não há justificação para você dizer que o dízimo foi abolido. Não! Não é a lei que veio primeiro, é a graça que veio primeiro. Não é a lei que desceu do céu, é a graça que desceu do céu primeiro. Não é a lei, não somos nós que fomos ao encontro da lei, é a graça que veio ao nosso encontro. Aleluia! Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga: irmão, não há motivos de você deixar de dizimar. Agora lhe falo uma verdade: a questão de dizimar ou não está ligada ao seu entendimento. Agora ele diz: meu irmão, você ouviu pessoas erradas. Podemos continuar? Aleluia. O que eu estou a pregar aqui é fato, é bíblico. Eu estou a te expor a escritura. E quando a escritura é exposta, quando a escritura é explicada, ela traz entendimento, traz luz ao seu interior. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, veja só, vamos para... Oh, glória a Deus. A tipologia bíblica. Quando falamos sobre tipologia no contexto bíblico, falamos desta relação que existe entre Melquisedeque e Abraão. Deixa-lhe dizer uma coisa. Nada, absolutamente nada, do que aconteceu nas Escrituras aconteceu sem um propósito. O encontro de Melquisedeque e Abraão não aconteceu sem um propósito. A pergunta é: quem veio ao encontro de quem? Fábio, quem veio ao encontro de quem? Foi Abraão que foi ao encontro de Melquisedeque, sim ou não? Está errado. Foi Melquisedeque que foi ao encontro de... É a mesma coisa que Jesus fez. Nós não lhe buscamos, a graça nos buscou. Nós não lhe amamos primeiro, ele nos amou primeiro. A Bíblia diz, no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não aconteceu por acontecer. E aquele encontro de Abraão e Melquisedeque era um encontro profético. Ao mesmo tempo que também havia uma revelação que estava a ser exposta a nós.
Era o próprio Deus que criou um padrão de conhecimento e trouxe entre nós. A mesma coisa que aconteceu na lei. Foi o próprio Deus quem deu a lei a Moisés. Deus é um Deus doador. Diga, Deus é um Deus doador. Mais uma vez, Deus é um Deus doador. Então, por um lado, Melquisedeque é um tipo de Cristo. E Cristo é o antitipo, ou seja, é a realização. Aleluia. Então perceba que Melquisedeque é só simplesmente uma figura profética, como rei e sacerdote. Então, ele é rei de justiça. O que eu disse? Ele é rei de justiça e paz. Primeiro. Segundo, ele é sacerdote eterno. Terceiro, o seu sacerdócio é superior. Agora, Abraão representa o crente ou o sacerdócio humano. Porque quando nos conectamos a Cristo, a Bíblia fala que Deus nos fez ser reis e sacerdotes. Então, o nosso sacerdócio não é segundo a ordem do bruxo do Congo. Não é segundo a ordem do bruxo da Nigéria. Não. Não é segundo a ordem dos bruxos de Angola. É segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. O nosso sacerdócio vem da figura de Jesus Cristo. E Abraão, quando olhou para Melquisedeque, creu nele e deu os dízimos. Podemos continuar? Hoje a Bíblia vai se abrir na sua mente. Vai se abrir. Vai se abrir. Agora, quando olhamos para a questão polêmica de dízimos e ofertas, nós não olhamos isso numa perspectiva meramente material, humana. Olhamos isso numa perspectiva espiritual. Porque o dízimo, com o teu dízimo e ofertas, você glorifica a Deus que te deu tudo. Não, pastor, eu é que lutei para procurar um emprego. A pergunta é: a força veio de onde? A inteligência é minha. A pergunta é: tua, veio de onde a inteligência? Eu é que fiz um esforço, pastor. Ok, mas a força veio de onde? Talvez você diga: do meu pai. E eu lhe pergunto: teu pai veio de onde? Você talvez vai dizer do seu avô. E eu vou lhe perguntar novamente: teu avô veio de onde? Da onde? Não, responda. Teu avô veio de onde? Do teu bisavô, né? Ok. E eu pergunto: de onde veio o teu bisavô? Você vai falar do teu trisavô, certo? Não, responda como um homem normal. Amém? Teu trisavô veio de onde? Hã? Tetaravô. Eu lhe pergunto: teu tetaravô veio de onde? Se eu te arrastar, sabe onde é que você vai chegar? Adão. Se eu lhe perguntar: Adão veio de onde? Sabe onde é que você vai chegar? Veio de Deus. Em tudo que você tentar me explicar do ponto de vista humano, vai chegar aonde? Até Deus. Então, quando nós estamos a fazer isso, estamos a reconhecer que Deus nos deu primeiro vitória. Abraão está saindo de uma batalha. E o que ele foi fazer, pastor? Foi livrar seu sobrinho Ló, que estava preso num rei. Ló quase que ia morrer. Abraão pegou 318 homens, dos mais hábeis, que nasceram na sua tenda e foram salvar Ló. Estamos a falar de um rei que tinha um grande exército. Não era pouca gente. Abraão foi só com 318. Irmão, me diz se é lógico isso. Pensa comigo. Vamos tentar dar um número. 300 mil soldados. 300 mil soldados. 318 guerreiros. Do ponto de vista lógico, a vitória estaria na parte de quem? Dos 300? Aquele número, a derrota é certeira, é inquestionável. Podem ser grandes soldados. Eu estava a ver recentemente a cobra. Todo mundo fosse cobra, sim ou não? Todo mundo fosse cobra. Todo mundo fosse cobra.
Mas pegaram numa cobra e colocaram num buraco onde tinha caçumuna, que sonde. Cobra se viu de azar. Rebentaram com a cobra. É furar olho, é barriga, não sei o que. Acabaram com a cobra. Agora pensa comigo. Nós estamos a falar de 318 homens que venceram um rei que dominou reinos, dominou reis e se ajuntaram para fazer uma guerra. Sabe o que Melquisedeque revelou a Abraão? Disse: essa vitória que você conquistou não veio dos seus esforços. Foi Deus quem te deu. E Abraão fez o quê? Em compensação, ele deu o dízimo como um gesto de louvor, gratidão e adoração. Aleluia! E é isso que você não reconhece. Você está de pé, você está vivo, é fruto da misericórdia de Deus. Quando chega ao final do mês, o que você faz? Aqui tem pessoas que fazem grandes negócios, mas nunca dizimam. Aqui tem pessoas. Teu coração está a ferver enquanto eu falo. Tem pessoas, e o dízimo é a 10ª parte de tudo. E Abraão deu a 10ª parte de tudo. Tudo que ele tinha, Abraão deu a 10ª parte. Você só não está a fazer isso porque você tem problemas com o seu coração. Há um Deus que controla o seu coração. Abraão mostrou que ele não está apegado a Deus nem a homem. Mesmo quando o rei de Sodoma veio para tentar propor a Abraão que lhe daria alguma coisa, Abraão disse: não, levantou a mão e disse: juro pelo Deus Todo-Poderoso que não receberei nada de ti. Porque a minha riqueza não vem de homens, a minha riqueza vem de Deus. E nós temos pessoas aqui que estão enganando Deus. E sabe, quando você faz isso, primeiro, você retira do altar de Deus o seu nome. Porque Deus nos conhece através do sacrifício que nós damos ao seu altar. Dizimar, levar bens materiais no altar é uma espécie de adoração a Deus. Quando você olha para o Velho Testamento, o que se usava para perdoar pecados, para adorar a Deus? Carneiros, ovelhas. E aquele sacrifício queimado, o cheiro subia até Deus e Deus recebia o sacrifício. O que você está fazendo? Você acha que este conhecimento Deus trouxe para nós para brincar ou para embelezar as escrituras? Você não sabe quanta gente você já matou só por não dar o seu dízimo. Não sabia disso? Como é que o evangelho chega aos 4 cantos da terra? Irmão, nós podemos ser muito ungidos, cheio de unção, falar língua estranha à torta e à direita, mas se não agirmos para que o evangelho se expande, há sangues que estão a cair nesta terra e você é culpado disso. Por isso é que há cristãos que me chocam quando vêm e dizem: o diabo atacou a minha casa. Oh, irmão, calma aí. Como é que o diabo vai atacar a tua casa a partir de onde? A partir de onde? A partir de que princípio é que o diabo vai atacar a tua casa? Não, pastor, eu estou a sofrer derrotas. Derrota nos negócios, derrota nos empregos. Meus inimigos estão cantando vitória. Não entendo, pastor, como é que aquela pessoa que vai nos bruxos, aquela pessoa que consulta os quimbandeiros, não entendo como é que aquelas pessoas conseguem ter mais do que eu. As pessoas que vão nos bruxos honram o diabo melhor do que você. Você critica pastor, critica a igreja, critica até máquina que está na igreja para as pessoas colocarem o cartão. Critica essas pessoas, mas não critica quem vai na casa dos curandeiros e dá carro. Você sabia que há pessoas que vão na casa dos curandeiros e dão carro? Dá carro, dá casa. Há outras fazem pior, dá um corpo. Mas na igreja você critica. O que você não sabe é que o diabo está a te usar para fazer uma oposição ao crescimento do evangelho de Deus. Dízimos. Quando nós viemos aqui e trazemos o dízimo, há quem diz: vou dar o meu dízimo. Você está falando de forma errada. Dízimo não é teu.
No que você ganha, Deus escondeu a sua percentagem. E por que Deus fez isso, pastor? Para continuar a te abençoar, te fazer prevalecer sobre os teus inimigos, te fazer os teus negócios prevalecerem, fazer a tua saúde prevalecer, fazer a tua casa prosperar, fazer as próximas gerações serem abençoados financeiramente. A Bíblia fala sobre as bênçãos de Abraão que até hoje vigoram. Quem está a usufruir das bênçãos de Abraão? 3 povos. Primeiro, Israel. Segundo, os árabes, muçulmanos. Terceiro, os cristãos. Mas a terceira classe, que são os cristãos, não conseguem usufruir das bênçãos de Abraão. Quantos empresários temos aqui? Poucos. Quantos sonhos temos? Muitos. Vai para o Dubai. Mas pastor, como é que os muçulmanos são filhos de Abraão? Sim. Quem foi o primeiro filho de Abraão? Ismael. Que foi a união entre Abraão e quem? Agar, que é uma egípcia da região dos árabes. Não era Deus quem deu essa ideia a Sara. Sara pensou que poderia ajudar Deus. Ismael poderia muito bem morrer no deserto. Deus é tão bom, disse: não vou te matar. Esse menino não tem culpa. Quem teve a ideia é Sara. E Sara vai pagar mesmo pelo seu erro. E Deus liberou uma palavra por meio do anjo. Disse: esse menino será como um jumento terrível. Vão lhe atacar e ele vai atacar todos. E é o que acontece hoje. O árabe tem prazer de morrer, mas eles são extremamente prósperos. Aquela bênção veio de onde? Legitimamente veio de Abraão. Os israelitas são prósperos. Aquela bênção veio de onde? Veio de Abraão. E nós, como é que essa bênção veio? Por meio da fé. Porque Abraão também é considerado como o pai da fé. Ele foi justificado na fé por meio da fé. Então são três movimentos que se beneficiam desta bênção de Abraão. A questão é: você está se beneficiando da bênção de Abraão? Ou continua a pedalar? Estou te puxando para você refletir. Muçulmano trabalha. Final do ano. E eu vou chegar aqui nesse ponto. Final do ano o que é que faz? Vai fazer doações. Cristão só come. Nunca fez doação na vida. Nunca ajudou ninguém. Nunca ajudou uma pobre, uma viúva. No seu bairro tem pessoas que precisam. Você nunca ajudou ninguém. Jesus, no livro de Mateus capítulo 23, versículo 23, chama a atenção aos doutores da lei. Ele ali não repudiou o dízimo. Ele disse: ok, vocês recebem os dízimos. É uma prática que deve ser exercida. Mas não esqueçam de fazer, ok? A causa da viúva e dos órfãos. Quer dizer que quando você aplica o dízimo, a prática do dízimo, e também você tem um coração generoso para ajudar pessoas pobres, automaticamente você começa a prosperar. Mas vamos caminhar na Bíblia. Eu sei que você não está a acreditar. Vamos lá para a Bíblia. Amém? Diga: Abraão deu os dízimos. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Aponta em casa. E Hebreus capítulo 7, versículo 4 até o 10. Abraão deu o dízimo. Se Abraão deu dízimo, quem é você para não dizimar? Vou perguntar novamente. Se Abraão deu dízimo, quem é você para não? Ah, pastor, eu não trabalho. Mas às vezes você é abençoado. Teu pai te dá mesada. Ou você acha que o dízimo é só o seu pai que tem que dar porque tu trabalha? Dízimo é a 10ª parte de tudo. Vendeu casa, dizima. Vendeu terreno, dizima. Vendeu carro, dizima. Fez negócio, dizima. Mas pastor, é $1 bilhão de dólares, dizima. O nosso problema é que o nosso coração está apegado às coisas. É duro, não é isso que eu estou a dizer, né? Nós não somos aqui. Calma, deixa eu explicar. Nós aqui não estamos a fazer apologia de que temos que pregar só a famosa teologia da prosperidade. Não. Nós pregamos sobre salvação e você me ouviu falar sobre salvação aqui. Falei sobre salvação. Sim ou não? A salvação é em quem? É no dízimo? É onde? É em Jesus. Mas o teu coração está tão
petrificado que você não consegue entender essas coisas porque estás apegado a dinheiro. Nós temos pessoas que não dizimam. Olha, para você não sentir desconfortável, vou falar aqui só para os líderes. Aqui tem líder que não dizima. Tem. Aqui tem sonoplasta que não dizima. Estão aí. Tem instrumentista que não dizima. Aqui tem salmista que não dizima. Protocolista que não dizima. Tem. Papás que não dizimam. Adolescentes que não dizimam. Temos muita gente aqui que não dizima. E você vê miséria nas suas casas, doença nas suas casas, pobreza nas suas casas, bloqueios, nunca avançam. Tem muitos projetos, mas nunca avançam. Aleluia. Podemos continuar? Sim. Jacó prometeu dar dízimos a Deus e o fez. Os patriarcas todos viviam desta prática. Eles, na verdade, não estavam a exercer a lei, estavam a exercer a graça. Por isso é que a graça é antes da lei. Então não há desculpa para não dizimar. Posso continuar? Muito obrigado. E Deus aqui está a dizer: devemos fazer mais do que dar dízimo. Dar dízimo sim, mas devemos fazer mais. Fazer mais é o que, pastor? Entenda que a questão de dar dízimo está muito conectado ao ato de doar. O teu dinheiro é parte integrante da sua vida. E você tem que participar a sua vida com os outros, com quem não tem. Aleluia. Agora veja, eu quero dar alguns exemplos de doadores com generosidade. É aqui onde eu queria chegar. Doadores com generosidade e com sacrifício. Ei. Doadores com generosidade e com sacrifício. Êxodos capítulo 36, versículo 5. Lança na tela. Êxodos capítulo 36, versículo 5 diz: solicitar a Moisés, vede, o povo está fazendo o quê? Está trazendo muito mais do que o necessário para realizar a obra que Yahweh ordenou que fizesse. Está trazendo muito mais. Quer dizer que Moisés, ele trouxe uma lista do que era necessário. Quando Moisés trouxe essa lista, o povo estava consciente de que o que precisávamos era só até aqui. Só que este mesmo povo que saiu enriquecido do Egito estava a dar muito mais do que Moisés havia pedido. Que tipo de doação é essa? Chama-se doação com generosidade e com sacrifício. O que é que significa generosidade? Uma pessoa generosa é alguém que dá sem esperar nada em troca. O problema do angolano é isso. Está a dar e também está aí questionar. Dízimo foi aonde? Aquele dinheiro foi aonde? Estão a fazer o que com o meu dinheiro? Oh, ainda é teu? Porque quando chega no altar é propriedade de Deus. Oh, muito antes de chegar no altar é propriedade de Deus. A partir do momento em que você conecta a sua oferta com o seu coração, é propriedade de Deus. E outros fazem assim. Eu estou desconfiado que o pastor está a gastar mal os dízimos. Sabe o que eles fazem? Final do mês chegou, tirou o dízimo, vai no Jumbo ou no super, sei lá, no Mangolé, compra um monte de coisas, coloca em sacos, faz cesta básica, está levando os pobres. Mamãe está aqui, mamãe está aqui, mamãe está aqui. Agora vem na igreja. Quem é dizimista fiel? Eu. Não. Você não é dizimista fiel. Você é infiel. Você é ganancioso. Você está a se enganar. Porque o dízimo não é decidido. O destino do dízimo não é decidido por ti. Você pode fazer essas coisas. Mas é onde? É no ato de exercer caridade. Você dizima, como diz Mateus capítulo 23, versículo 23, dizima no templo. Agora, o dinheiro que sobrou, você pode comprar alguma coisa para a cesta básica
ir abençoar viúvas e órfãos. Você está dizimando mal. Você não é o GPS do dízimo que você devolve à casa de Deus. Há quem de tão ganancioso que é, só falta instalar GPS no dinheiro. Deixa eu olhar no telefone onde é que foi. Moçambique, Maputo, África do Sul. Pastor, faz favor, quero saber onde é que foi o dízimo. Qual? O do Senhor é o teu? Aleluia. Israel o que é que fez? Trouxe mais do que o necessário. Mais do que o... Isso é abençoar com generosidade e sacrifício. Se você não está preparado para abençoar com generosidade e sacrifício, você não pode ser abençoado. E este povo aqui provou do favor de Deus num nível que você não tem ideia. Olhe para mim. Em todo o tempo que esse povo andou no deserto, Deus trouxe provisões. Os sapatos não se gastavam. Não ficavam doentes. Tinham fome. Caiu codornizes, carne do céu. Tinham fome. Caiu manã do céu. Tinham sede. Moisés pegou na vara, bateu e saiu água. Deus estava a prover sobrenaturalmente aquele povo. Quer dizer que quando você entra neste entendimento, começa a vir sobre a sua vida provisões sobrenaturais. Seja bem-vindo, homem de Deus. Vamos bater palmas pela vida do homem de Deus. Glória a Deus. Vou te dar um exemplo de que na sua vida não há provisão sobrenatural. Posso? Posso? Eu sei que você está a murmurar. Pode murmurar, eu estou te ouvindo. Mas não vou deixar de pregar. Presta atenção. Há aqui pessoas que ganham 2 milhões, 1 milhão, 800 mil kwanzas. Quando o dinheiro entra, na mesma semana acabou. Acabou o dinheiro. A pergunta é, esse dinheiro está aí aonde? E eu vou te chocar. Você tem jiboia, filho. Final do mês, jiboia está assim. Ou no princípio do mês. Não tem nada. Final do mês, jiboia está assim. Porque tudo que você gasta, você até nem entende onde é que aquele dinheiro vai. Não há provisão sobrenatural na sua vida. O saco na sua vida está roto. Estás a colocar dinheiro, está a cair. Os ladrões do seu dinheiro é que estão a pegar aquele dinheiro. Estão a colocar no bolso. Estão a colocar. Você não entende como é que você ganha mais do que o seu vizinho. E o seu vizinho está bem melhor do que você. Teu vizinho tem carro, casa do seu vizinho está em condições, teu vizinho tem alegria, teu vizinho está bem no lar. Você que ganha montões, está difícil. É porque não há provisão sobrenatural na sua vida. Posso continuar? Vamos lá. No livro de Êxodo, capítulo 36. Não, 36 não. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 35, 34 ou 35. A Bíblia fala de uma viúva que ofertou da sua riqueza. Ei, é pobre, mas ofertou da sua riqueza. Acho que você não entendeu. Não é essa aqui. Ela é pobre, mas ofertou da sua... Que quer dizer que a riqueza não tem muito que ver com a soma monetária. Tem muito que ver com o valor do que você tem. De maneiras que tem muita gente que tem muito, mas é pobre. E tem outros que tem pouco, mas são ricos. Por causa da questão da valorização. Jesus estava a apreciar as pessoas a darem dinheiro. E havia muitos homens ricos. E Jesus disse assim... Eles davam do que lhes sobrava. Não fazia falta. Quem está comigo, diga aleluia. Não fazia falta, então eles ficavam naquela. Não, toda. Agora, havia uma viúva que tinha, o que ela tinha era tudo. E se desse, não saberia o que havia de comer. Sabe o que ela fez? Pegou daquilo que representa a sua necessidade e foi fazer o quê?
Ofertou. Jesus olhou para aquilo e disse: olha, aquela viúva deu mais do que aquelas pessoas. Por quê? Aquelas pessoas davam do que lhes sobrava, mas aquela mulher deu de tudo que tinha. Sabe, a melhor forma de dar e atrair a atenção de Deus é dar da sua necessidade. É o pior desafio. Eu me lembro a minha esposa, e vocês sabem desse testemunho. Na fase da compra do espaço, minha esposa precisava de dinheiro. Nesse dia ela foi convidada, ao longo da semana foi convidada pelo pastor Rosário Neto. Falou disso porque não é algo assim estranho. O pastor lhe convidou e no domingo ela foi, cantou, a glória de Deus desceu. Lhe semearam 1.000 euros. Minha esposa, lhe semearam 1.000 euros, dinheiro novo. 100, ao vivo. Que representava 1 milhão e tal de kwanzas. Quer dizer que lhe semearam 1 milhão e tal de kwanzas naquele dia. Há 2 anos e tal, né? Ou 2 anos. Alguma coisa assim. E nós estávamos a falar sobre contribuição, foi num domingo. Minha esposa, é uma coisa que eu gosto muito dela, é sensível. Porque para você fazer grandes sacrifícios, você tem que ser o quê? Sensível. Às vezes Deus vai te falar, dá só. Às vezes é o próprio Deus a falar contigo. Quem tem o coração petrificado não ouve a voz de Deus. Deus várias vezes me pegou, o Canadá teu relógio. Eu já semeei no homem de Deus um relógio de aproximadamente 4.000 e tal euros. Quando ele fez o balanço, fiquei chocado. 4.000 e tal euros, quase 5 milhões de kwanzas. Mas pronto, já foi, glória a Deus, ele orou para mim. Mamãe Lioto pegou 1.000 euros, colocou no altar. Passou quanto tempo? 1 ano e tal, quase 2. Mamãe Lioto viajou para Portugal. Quando ela viaja para Portugal, veio alguém que lhe deu a ideia genial dela tirar a residência. Eu até fiquei ainda assim, disse, você não vai lá constantemente? Residência. Se a pessoa vai para lá, tem pessoas que estão há anos, né, que não conseguiram tirar a residência. Tem, né? O Lau vive em Portugal. Mais ou menos quantos anos? Assim do máximo que você conhece. Há mais de 2 anos sem residência. Mamãe Lioto não fez 2 anos, nem 1 mês. Se inscreveu, Quando ela chegou em Angola, a residência dela chegou aqui em Angola. Tá aí o cartão, né? O cartão chegou aqui em Angola. E nós estávamos a conversar. Veja só, ela semeou o quê? Kwanza? Se é Kwanza é para colher em Angola. Semeou o quê? Euro. Se é euro é para colher onde? É Portugal. Isso é espiritual. E ontem nós estávamos a falar com um homem de Deus que a esposa dele é descendente, tá vendo? A avó é portuguesa. E aqui tem também netos de português, não tem nacionalidade nem residência. Mas ela não tem liagem nenhum com Portugal. Mas Deus lhe conectou, toma residência. Aleluia. Porque deu da sua necessidade. Você está pronto para semear com sacrifício? Isso é uma questão de coração, é uma questão de fé. Não tem nada a ver com manipulação. Ninguém aqui está manipulando ninguém. Você está a ler o que eu estou a orientar para você ler. Aquela viúva, tudo que ela tinha, foi lá e colocou. Não quer saber, colocou. E atenção, vou fazer uma chamada de atenção. Quando você está a vir fazer uma semente aqui no altar, está a te avaliar não é o pastor, esquece isso. Os olhos do próprio Deus estão sobre ti. E o que é que ele está contemplando? Ele não está contemplando a quantia que vai sair do seu bolso. Está contemplando a qualidade que vai sair do seu coração. Porque o que determina o valor da oferta é as condições do seu coração. Está a vir semear? Também, poxa, pastores, também falam muito de dinheiro aqui. Toda hora, dinheiro. Pastores, me encheram. Misha, só falta Natasha. E Jesus está a olhar para ti e está simplesmente a dizer, ele não sabe o que isso significa.
Caim e Abel foram diante de Deus para fazer oferta, homem de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou para a oferta, Deus olhou para Abel e olhou para o seu sacrifício e aceitou. O mesmo padrão serviu para Caim. Olhou para o coração de Caim, boi de maldade, boi de reclamação. Eu que trabalho, eu que bombo, eu não sei o quê. Essas ofertas a Deus, esse Deus também, toda hora, essas coisas. Há quem diz que não, a oferta dele era milho podre. Não, eram coisas boas. Mas o que tornou podre a sua oferta é o céu. O que está a tornar podre a tua oferta é o teu coração. É verdade, irmãos. Não estamos a falar sobre quantia avultada. Estamos a falar sobre o coração. Porque quando o teu coração está rendido a Deus e você conhece esses segredos, quantia monetária não é nada. Não é nada, irmãos. Há pessoas que semearam até mesmo um terreno de 1 hectare para a igreja não é nada, irmãos. É nós aqui em Angola que temos esse problema. Luiz Hermínio, na igreja dele, ele faz culto de primícia. No culto de primícia, cristãos são surpreendidos. Eu vi um jovem que trabalha de forma dedicada no altar. Acho que é tecladista. Lhe semearam uma Ranger Rover. Há um irmão que saiu dali e disse: olha, eu quero honrar este irmão porque está há muito tempo aqui e ele trabalha. Lhe colocaram uma chave na mão. E nós aqui angolanos estamos a lutar com essas coisas. É porque o conhecimento chegou nessas pessoas e abriu, despertou, abriu seus olhos. Há pessoas que estão a prosperar mais do que... Olha só nós mesmos, olha a tua vida. Você toda hora reclamando, dinheiro na igreja, dinheiro... Olha você toda hora andar a pé. Você entra na casa do cristão que está cheio de razão sobre dízimo e oferta, está cheio de ratazana. É verdade. Eu preciso de te confrontar com a verdade, irmão. Não estou a te humilhar. Eu estou a expor o espírito que você celebra no seu coração. Porque quando você celebra o Senhor no seu coração, Ele te honra em público. Pessoas que celebram a Deus com o que tem, não tem problema de ajudar alguém que está em necessidades. Você sabe às vezes que esse irmão está ao seu lado, você olha para o sapato dele. Irmão, nós precisamos de lutar muito, ou de uma revelação divina para saber que alguém está com problema de calçados. Precisamos? Não. Se você lhe viu segunda, vem comemos sapato. Terça comemos sapato. Quarta comemos sapato. Até jogar bola comemos sapato. Foi conquistar, comemos sapato. Na chuva comemos sapato. Em todo lugar comemos sapato. Você sabe que esse irmão está com problemas. Compra alguma coisa para esse irmão. E não precisa tocar trombeta. Só compra e dá. Aleluia. Sim. A própria igreja primitiva, em Atos capítulo 4, versículo 34, deu aos necessitados. Olha só. É bonito isso, né? A viúva deu tudo o que tinha, era pobre. Deu da sua necessidade. A igreja, entendendo essa revelação, também deu da sua necessidade a quem precisa. Como é que uma igreja prospera? Quando esta igreja está inclinada nestes atos de doação, quando ajudam os pobres. Vocês falam muito mal de pastores. Cuidado, eu nunca falo isso para não transparecer que estou a me exaltar. Você sabe quantas pessoas o pastor Elcano ajuda? Você não tem ideia. Atualmente você se me mata, você vai prejudicar viúvas, vai prejudicar órfãos, vai prejudicar pessoas que estão na faculdade, vai prejudicar pessoas que o pastor Elcano paga renda, vai prejudicar pessoas que o pastor Elcano paga na saúde, ajuda. Você vai prejudicar muita gente aqui dentro, vai prejudicar viúvas, vai prejudicar pessoas de fora. Por que esse ministério prospera financeiramente? Porque nós fizemos essas coisas. Fizemos essas coisas. Há ministérios que não estão a avançar. Por isso, amados, não se trata de abrir igreja para fazer dinheiro. Não. Calma. Primeiro, uma igreja é erguida sobre um mandato. Quando Deus coloca o mandato sobre a sua vida, e Deus coloca as ferramentas do homem de Deus genuíno, Deus te coloca no campo.
E lá Deus vai trazer a mensagem, vai trazer o manto e vai trazer a graça para prosperar no ministério. Nós fizemos isso e tem muita gente. Se eu pedir para a viúva fulana, levanta. O órfão, levanta. Você é que paga a renda. É muita gente, muita gente e muita gente. E às vezes os pastores são condenados pelos próprios membros, que não têm os olhos abertos, não têm o entendimento aberto e não têm as escrituras abertas. Toda pessoa que fala mal de pastor é cego espiritual. Você não está vendo bem. Aleluia. A esse tipo de exemplo chama-se doar com generosidade e com sacrifício. Não é algo que você tem que ter sobra. É algo que você precisa e deve dar. Uma vez há um homem de Deus que veio aqui de França, família do Papá Garcia. Um dia antes, Deus me impeliu a semear um relógio muito bonito. Eu semeio muitos relógios. Peguei naquele relógio, o Senhor me disse, dá num certo homem de Deus, e entreguei. No dia em que ele veio de França, estava a pregar, ele estava com um relógio bonito. Ele começou a pregar, o Senhor lhe falou, dá esse relógio no meu servo. Porque é preciso ser sensível para entrar no campo da doação. O homem de Deus me semeou aquele relógio e eu disse, glória a Deus, foi ontem que eu semeei um relógio. Aleluia. Foi ontem que eu semeei e eu recebi. Por quê? Porque eu primeiro fiz o quê? Semeei. Quem não semeia nada, não colhe nada. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Não é uma questão de mágica na igreja. Você está vendo alguém que está a travar? E vê só o grau da sua semeadura. A intensidade da sua semeadura. Está a semear muito pouco. Está a semear pouco. Não é oração, certo? É orar bué. Aqui pessoal, oram. Parush alamande. 3, 4 horas orar, você está passando que você está vendo, pô, estou arrebentado, já. Esse está orando assim. Esse aqui o céu está aberto na vida dele. Por acaso até está aberto. Mas o seu financeiro está fechado. Lázaro era temente a Deus ou não era? Era tão temente que foi ao paraíso. Encontrou lá pai Abraão. O rico era temente a Deus? Foi para onde? Tem coisa não é oração. Tem coisa não é unção, não é monte. Para a finança você tem que fazer o quê? Semear. Quer colher bens materiais, semeia. Eu posso continuar? Sim, estou no meu tempo, estou a controlar, fica em paz. Eu estou a ouvir aqueles que não dão, pastor, termina. Minha mulher está aqui de lado, termina, faz favor, pastor. Termina. Estou me sentindo mal, pastor, termina. Não, você precisa de libertação pelo conhecimento. E hoje é dia da sua libertação, celebra Jesus. O maior nível de doação e sacrifício é quando eu dou da minha necessidade. A própria igreja da Macedônia deu da sua pobreza, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 15. Deu da sua pobreza. Tinha pouco aquela igreja, mas pegou e semeou. Escuta, quando nós começamos a obra de Deus na cinquentinha, nós andávamos de moto. Irmão, você não vê pastor Lucana está andando de carro, não sei o quê. Nós já andamos de cupa-pata. Nós pegávamos e ia ficar mesmo na fila do táxi. Já ficamos horas de pé. O Elcano era miúdo. Eu tinha que lhe colocar no colo. E ele às vezes quando cima mesmo é no colo do papai. É colo do papai. Luta para entrar. Estou a fazer cobertura para minha esposa entrar. A esposa entrou. Estou a travar na porta. Ela pega o Elcano. Depois eu também estou a entrar. E glória a Deus e aleluia. O táxi nos deixava no 11. Do 11 íamos, pegávamos aqui o Lengo, né? Tem aqueles motoqueiros. Já andamos de moto. E ao passar daquele lado, tinha uma igreja que está há 15 anos, o mesmo pilar, mesma chapa. E eu muito atento. Eu estou olhando, mas essa igreja já está aqui há muito tempo. E você vê a igreja cheia. Tudo já está. Todo mundo lá. Eu disse, alguma coisa está errada. Até que me cruzei com alguém daquela igreja
E me disse assim, olhou para a nossa igreja, até onde nós estávamos, me disse assim, ei pastor, você fez isso em quanto tempo? Eu disse, olha, não fizemos um ano. Né? Não fizemos um ano. A igreja daquele pastor, não é que não dizimam, não é que não ofertam. Aquilo não vai, nem parece até que nem está parado. Passou o nível daquilo. Pastor, os bancos são de madeira, tem lá prego, você tem que sentar assim. Geralmente pastores assim não fazem sacrifícios com finanças. Escute só, o pior bruxo na área financeira da sua vida não é o bruxo da tua casa. Pode ser um pastor. Estou a falar já para os futuros pastores aqui. Como é que os membros começam a prosperar financeiramente? Quando o pastor ensina. Ensinar é dar chave para você abrir porta e destravar a tua condição financeira. E há pastores, homens de Deus, que não ensinam. Com pretexto de, não, eu sou santo, eu sou puro. Eu não falo de dízimos e ofertas. Isso é coisa, teologia da prosperidade. Isso é para carnal. Eu pensava assim, homem de Deus. Eu pensava assim. E quando começamos o ministério, tínhamos dificuldade. Já entrou um pouco de dinheiro. Às vezes 3 mil kwanza que entrou. Já tem uma fila de irmão também que já estão se à espera. Pastor, não temos dinheiro para onde ir. E eu, como era o mais santo de todos os pastores, dá um pouco. Quando olhamos no balaio, está aí, Natasha que fazia as coisas. 100 kwanzas, 150 kwanzas, 200 kwanzas que sobrou. Tudo foi com os devoradores de finanças. Eu tinha medo de falar essas coisas. Quando eu comecei a ensinar sobre finanças, até aqueles que ficavam na... Nós precisávamos de contribuição para levantar o templo. Não estávamos a ver como, porque a sede não ajudava. Há um homem de Deus que disse, não, no teu povo mesmo, tem lá pessoas que têm dinheiro. E quando eles fizerem isso, serão abençoados. Não é que era verdade esse homem de Deus, Deus lhe abençoe. Eu estou vendo o dia que o homem de Deus pregou. Ele disse, vamos levantar, precisamos de 500 mil kwanzas para comprarmos o material. Ainda estava acessível na altura, 500 mil kwanzas, né? Mais ou menos isso. Os que vêm me pedir dinheiro de táxi, levantou. E eu olhei na minha mulher. Outro também levantou e disse, até mamãe fulana, vai dar 100 mil kwanzas. Outro, vou dar 150 kwanzas. Outro, eu disse, mas essa pessoa não tem dinheiro. O homem de Deus olhou para nós e disse, não te falei que eles têm dinheiro. É que não demorou muito, passado um pouco tempo, aquele que carta de condução dele estava travada porque era caminhonista, carta saiu, não demorou. Outros começaram a trabalhar na Shoprite. Outros, as portas começaram a se abrir a uma velocidade. Então eu disse, eu mesmo era o bruxo do meu povo, era eu. Estamos juntos. A questão não é o pouco que você tem, é o coração generoso que você não tem. Você não tem coração generoso. Você é egocêntrico. Tudo está girando em torno do seu umbigo. Por isso é que o teu dinheiro não tem proteção. Escuta, olha essa verdade que eu vou te dizer. Até mesmo os ímpios sabem que o dinheiro dele precisa de proteção. Não é à toa que alguns ímpios vão na casa dos curandeiros, estão a fazer o quê? A segurar o que eles ganham. O cristão precisa de ter esta proteção do próprio Deus. É por isso que você está a partilhar seu dinheiro com as jiboias. É verdade. Aqui nós temos pessoas que não dizimam. E eu posso enxergar aqui, quando eu estou aqui, pastor conhece todos. Aí tem, aí atrás, tem pessoas que não dizimam. Esse nunca dizimou? Nunca dizimou. Nunca dizimou.
vai para uma pessoa que pratica o dízimo, lhe pergunta sobre a questão de prosperidade, vai te ensinar. Vai para um, lhe pergunta só, tens quanto na conta? Satanás está a me atacar. Estamos juntos? Exemplo de doadores com generosidade e com sacrifício na Bíblia. Vamos lá, estou terminando. Exemplos de pessoas que doaram com generosidade e com sacrifício. A viúva de Sarepta deu a última comida a Elias. 1 de Reis, capítulo 17, versículo 12 ao 15. Naquela altura havia crise. E Deus, olha, escuta, Deus, nessa passagem, foi até Elias e disse: desce do monte. Esse Deus está em crise, não está chovendo, não há comida. O homem que causou a crise estava no monte. E Deus lhe falou assim: ó causador da crise, conjecturando, desce porque tem uma viúva que eu levantei para te dar alimentação. Calma aí, viúva. Se para alguém que tinha recurso naquela altura já era pesada, Deus escolheu uma viúva. E por que Deus escolheu uma viúva e não escolheu um rico? Porque é nessas pessoas onde Deus encontra pureza no coração. Às vezes no rico, ele está a te dar mesmo, mas está a te reclamar bué. A viúva, pela experiência que ela tem da fé, ela sabe que eu estou a dar a alguém que Deus levantou e consequentemente vai me abençoar. E quando Elias comeu, houve uma abundância na casa daquela mulher. Era única. Azeite se multiplicou, farinha se multiplicou. Por quê? Porque aquela mulher deu do tudo que tinha. Exemplo. Você trabalha, é secretária e não sei o que, nunca dizimou, irmão. Você não tem vergonha. Aleluia. Ah, pastor, não fala assim, então não vou dar mesmo. O problema é teu. Você gasta o teu dízimo com quê? Ou o dízimo de Deus com quê? O que é que você faz com o dízimo de Deus? Compra flor, mas que é? Peruca, chupa-chupa. Você come o dízimo de Deus com essas coisas. E Deus te chama de ladrão. Quando você come o que não te pertence. Porque assim, se você tem que devolver o dízimo, é porque não te pertence. Ou te pertence? Não, não te pertence. Se você tem que devolver o dízimo, é porque pertence a alguém. Logo, quando você surrupia ao que não é teu, Deus te chama de ladrão é fino, gatuno. Estamos juntos? Aquela viúva, ela fez um grande ato. Maria de Betânia ungiu a Jesus com um perfume muito caro e recebeu a promessa de um reconhecimento especial. Mateus capítulo 26. Disse que aquilo estava avaliado em 1 ano de salário. O perfume. Os piores inimigos do dízimo são aqueles que quando você falar, porque quando você está aí dizimar ou está aí dar uma oferta na igreja ou na alguém, não partilha com a sua amiga. Você vai encontrar sempre alguém endemoniado que vai te falar assim: minha irmã, você mesmo vai nem família, ninguém. Faça o que está no seu coração. Quero semear uma propriedade, não partilha com ninguém. Aquilo é você e Deus. Porque você vai sempre se cruzar com o endemoniado, que vai te dar uns conselhos que parecem bem. Olha Judas, Jesus sabia que ele era ladrão. Mateus 26. Quando viu a mulher fazer isso, reclamou: oh Jesus, oh Senhor, isso é muito valioso. Podemos pegar nisso aqui, vender, pegar nesse dinheiro, comprar algumas coisas para ir dar aos pobres. É bom conselho ou não é bom? Cuidado, o diabo também fala bonito. Jesus olhou para ele e sabia que aquele era ladrão. Porque a ideia dele era vender aquilo para fazer o quê?
Era tão ladrão que vendeu o seu mestre. Aqui temos muita gente assim. Estamos juntos? Oh, glória a Deus. Pastor, acaba já, acaba já. Está me doendo o coração. Calma. Ainda não te curamos a ferida. Só estamos agora na fase da suturação. Temos que suturar essa ferida. Olhe para o seu irmão e diga: relaxa. O pastor não está a pregar. Hoje está a ensinar. Agora, entenda. Os que dão com sacrifício, neste ponto, sempre recebem com abundância. Amém? Sempre recebem com abundância. Primeiro, há algo que você não pode esquecer. As doações não compram as provisões divinas. As doações liberam as provisões divinas. Você não tem nada para comprar para Deus. O que Deus quer é que você seja um ativador das provisões divinas. Aleluia. É só isso que Deus quer. Glória a Deus. A viúva deu a última comida ao profeta. A última. Eu me lembro que no tempo da compra, da contribuição para a compra de espaço, há quem deu peruca, a última peruca. Eu vi a irmã andar com o cabelo todo, aquele cabelo assim próprio mesmo, o cabelo próprio dela, rijo. Glória a Deus. Deu a última peruca. Aqui quem deu peruca, há quem deu botija de gás, aqui há quem deu, semeou seu carro. Eu semeei 2 carros, eu também. Um valor que me deram para comprar mais outro carro, também entrou lá mais. E o carro que me deram hoje, eu não comprei. É uma semente que deram. Novo. Você entra lá e ainda está cheirando novo. Até mesmo revisão não pago. É só entrar, fazem, está lá com o pastor. Não tem como. Pastor, essas coisas é verdade. Na minha experiência é. Na minha experiência de fé. Agora na tua incredulidade pode não ser. Porque o que te conecta à realização da liberação das coisas divinas é a sua fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você está vivendo de quê? Viver pela fé é o estilo de vida. Não é duvidou hoje. Eu fui com ele, fomos aí ver uma propriedade. Olha, já eu a entrar. Eu quando entro, eu estou aí para fazer alguma coisa. Eu vou cheio de razão. E tenho mesmo. Primeiro a Bíblia fala onde pisar a planta do teu pé. O lugar te será dado por herança. Já pisou, já é meu. Essa é minha consciência. Quando entramos aqui, já era nosso? Nós fazíamos o quê? Pagávamos renda, sim ou não? Mas entramos com aquela mentalidade. Já é? Papá Garcia está aí? Não passávamos a vida a declarar isso. Já é nosso. E se tornou? Porque a fé, ela chama a existência as coisas que não existem. Aleluia. É que se você entende isso, você conquista. O problema do teu sofrimento não é, não, eu estou à espera que o Uber Angel me coloque a mão na cabeça. Calma, filho. A partir daqui, se você exercitar a sua fé, Deus pode destravar. Não, eu vou esperar que o pastor Ocana faça. Amados, eu aprendi isso também. A minha vida de oração liberou a unção de cura, milagres, vão acontecendo. Mas não liberou finanças. Quando é que isso começou a acontecer? Quando eu entendi sobre o princípio de dar, doar. No ato da venda da compra do espaço, eu queria vender o meu apartamento. O valor do meu apartamento seria suficiente para comprarmos esse espaço. E eu vivi onde? Por um tempo, no aluguel. Eu não tenho problema, está aqui. E graças a Deus, porque tenho uma esposa que fala a mesma linguagem. Por isso, homem de Deus, casa com mulher que fala a mesma linguagem. Ai de você se casar com uma Jezabel, apegado aos bens materiais, tondomoné. Aleluia. Você está falando a linguagem de fala, não, homem, não faz isso. Essas coisas aqui também. Faz só, vou te deixar. Estou terminando. Quem está comigo, diga aleluia. Sim.
Quem semeia muito, muito colhe. Até onde você está é resultado das tuas semeaduras. Até onde nós estamos é resultado da nossa. A questão é, você está a semear em que intensidade? O que determina a velocidade ou a intensidade da sua semeadura é o estado do seu coração. Há uma mulher que, mãe, ela queria, já ouvi esse testemunho aqui, pelo pastor Vladimir Simão, queria trabalhar na Sonangol. E na Sonangol, estamos a falar de salário de 3 milhões e não só. E ela estava numa empresa que ganhava 500 mil kwanzas. Sabe o que ela fez? Vou provocar meu milagre. No quarto de oração ela disse, Senhor, o dízimo que eu começar a dar doravante, a devolver doravante, vai ser do salário de 3 milhões de kwanzas. Ela ganhava quanto? Dizimava quanto? Ficava com quanto? Ela fez isso durante um tempo. Não demorou muito tempo. Houve concurso público, deu entrada. Aquilo foi rápido. Entrou. E quanto é que ela estava a ganhar? O salário do dízimo que ela dava. Antes dela estar naquela posição. Às vezes o que você precisa é de uma visão profética. Não, pastor, isso é barganha. Irmão, não é barganha, chama-se fé. Chama-se fé. A mamãe Liotte, como é que conseguiu o seu cartão de residência? Se antecipou. Nem ela mesma sabia. Quando ela foi para Portugal, conseguiu. E ela, quando mostra a residência, algumas pessoas falam, mas demorou quanto tempo? Nem foi um mês. Aleluia. John Quaker e aquele presidente da Colgate, o homem da Colgate, aquele que fez a Colgate, ele era um cristão temente a Deus. Ele sai de um estado, nos Estados Unidos, para um outro. E lá ele começou a trabalhar na indústria do mais velho, que fazia sabão. Estou terminando, amém? Aquele mais velho fazia sabão. E ele estava com ele, e depois de um tempo, o mais velho não tinha descendente nenhum, disse, olha, eu vou te passar essa empresa. Mas antes dele ir trabalhar com aquele mais velho, a mãe dele lhe ensinou assim, filho, nunca esqueça de devolver o dízimo. E ele dizimou. Quando ele se assume como sócio, ele orientou o pessoal da tesouraria para começar a dar o dízimo da empresa. Tem o dízimo dele individual e o da empresa. Começou a fazer isso. Depois, na medida que os lucros iam aumentando, ele aumentou o dízimo. Hoje a marca Colgate vale bilhões. Quaker, a mesma coisa. Eram pessoas que dizimaram muito. Os judeus dizimam muito. E estamos a falar de judeus, donos de banco, donos de empresas de tecnologia, de computação. Dizimam muito. Cristão, você dizima. Olha para o seu irmão e diga, irmão, você é fiel nos dízimos. Viste os olhos dele? Se coloque de pé. Estamos a vos preparar, porque no próximo mês nós teremos o nosso culto da primícia. Você sabe o que é primícia? É o primeiro salário do ano. Há uma menina aqui, não sei a Eliane se veio. A Eliane está ali. Ela teve muitos desafios na área sentimental. Muitos. O testemunho dela é um exemplo de fé muito grande. Uma menina bonita, estudada, formada, muito bem posicionada socialmente, espiritual, bem educada. Sabe daquelas mulheres que você olha e diz, não, essa aqui é mesmo minha para a vida. A mulher também você lhe olha. E você fala, ei, não, essa aqui não. Você sabia que há homens que olham para certas mulheres e dizem, não, essa é mulher para o momento. Mas há mulheres para a vida? Essa é. E eu me questionava assim, eu disse, mas esses crentes, uma menina desse mesmo, bem linda, assim vai perder para um ímpio ou um qualquer. Naquele dia nós fizemos um culto de primícia. Todos começaram a passar aqui em cima. E nós estávamos a orar. Naquela altura o som estava muito forte. O altar estava mais alto. E ela veio. Quando ela veio, é nesse altar, não, o outro, né? Yeah. Ela veio. Quando ela veio, a mami teve uma intuição profética e disse, vou orar para a sua vida sentimental. Quando orou para ela, Deus tirou o marido dela da França para Angola.
Da França para Angola. Um cara bom. Deve estar assistindo a live. Um homem de Deus. Que sabe honrar. A mãe, quando orou para Eliane, eu lembro que a unção foi tão forte que ela caiu. O homem veio de França e deu casamento nela. Hoje, ela é casada com um homem que mora em França. Primícia. Elas liberam as provisões divinas. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Amém. Hoje eu quero confrontar algumas pessoas. No ato da oferta, eu gostaria que você viesse aqui à frente e fizesse um voto com Deus. Eu não vou lhe dizer o que você deve fazer. Porque enquanto eu estava a pregar, Deus estava a falar com algumas pessoas. Não ouvi a voz, mas você recebeu a intuição. Geralmente Deus confronta alguém. Semeia isso, faça isso, faça isso. Eu também já estive nessa posição. Dá o relógio, estou a olhar para o relógio, 4.000 e tal euros. Vou procurar alguma outra coisa. No carro deve ter aí uns 20 mil quase. Não, é relógio. Dá relógio, porque aquilo é algo precioso. Doía. Eu me lembro quem me deu aquele relógio. É um filho que trabalha em offshore. Relógio caro. E quando ele me deu aquele relógio, e a própria Bíblia fala que quando você semeia em alguém, ele vai orar por ti com afeto. Naquele dia que ele trouxe o relógio, lhe orei diferente. Lhe profetizei, e era aquele relógio que Deus está me cobrar para dar a alguém. Eu dei aquele relógio. Foi no momento em que nós precisávamos. Eu até nem sei contar quanto é que a gente deu aqui para a compra do espaço. Particularmente eu e a minha família. 2 carros. Mais um outro dinheiro para carro. 1.000 euros. Temos que contar. 1.000 euros. Mas que? Relógio de 4.000 e tal euros. O seu nível de sacrifício. Por isso você quando está vendo alguém que está prosperando, não inveja. Você não sabe o sacrifício que ele faz. O pastor, alguém disse assim, não, vou sair dessa igreja, esse pastor é bonito. Irmão, eu já andei com calça rota. Já. Eu já andei com um sapato que está assim. Tá aquele sapato, você fica tipo o Charles Chaplin. Você não tem o sapato, já começa a se inclinar assim, parece coisa de mucua. Já andei. Eu sei o que é andar com uma única camisa. Eu sei, sugula zoata. Saíste, foste em casa, lavou, colocaste. Você está em casa de peito fora. Glória a Deus e aleluia. Já andei. Mas se você está vendo um homem que hoje consegue se apresentar bem, são os meus sacrifícios. Porque é fácil invejar os meus benefícios. Difícil é você invejar os meus sacrifícios. Pensa? Coloque a tua mão no coração.